Hey, hey, what's the matter with your head? Hey, bom dia, oitavo ano, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam muito bem. Eu estou bem, muito obrigado por perguntar. Vocês percebem aí que minha voz tá mais ou menos, não tá muito assim nos melhores dias, tá um pouquinho rouca, né? Acontece, né? Nem sempre a gente tá bem. Pelo menos a voz. De resto, tirando isso, tá tudo certo. Bom, seguinte então, o que, que nós vamos fazer hoje? Hoje. Eu pensei, né? Vamos começar um assunto novo, né? Vamos começar, continuar falando, na verdade, sobre efeito estufa e falar efetivamente, né, sobre os gases do efeito estufa. Mas em vez de fazer isso, né, eu estou gravando esse vídeo aí antes da nossa primeira aula da semana, pelo menos o oitavo A, né? O oitavo B eu já ministrei a aula na segunda-feira. O oitavo ano A vai ser na quinta. E vamos deixar então essa aulinha do Zoom da quinta-feira para falar efetivamente sobre esses gases e aí a gente conversa sobre isso, né? Então vai ter um bate-bola, jogo rápido aí entre a gente sobre esse assunto. Vou aproveitar esse vídeo aqui para fazer uma coisa que é bem empacada, que demora, que é maçante, né? E aí, como eu estou fazendo esse vídeo para o YouTube, né? Dá para eu dar uma editada, cortar a parte que eu estou pensando, né? Pensar numa coisa mais interessante para falar para vocês darem uma certa risada aqui ou ali, né? E aí essa parte aí essa questão aí de revisar a prova específica 1, né? Vai ficar um pouco mais leve, livre, leve e solto, né? E acho que vai ser um pouco mais rápido do que a gente ficar fazendo isso pelo Zoom, certo? Então, bora lá. Vou abrir aqui a prova específica 1 do oitavo ano. E aqui está a nossa prova específica, né, do oitavo ano. Muito bem. Ficou bonito, né? Nossa, que prova bonita que o professor de vocês fez. Então, vocês percebem aí, né, que tá tudo com fundo escuro, né? Tudo dark mode. Professor, como que você faz isso, né? Por que na minha prova, quando fui fazer, tava tudo com fundo branco e aqui tá fundo escuro? Então, gente, porque eu uso uma extensão chamada Sauron. Já ouviram falar desse nome? Sauron? Pois bem, Sauron é esse lindo rapaz aqui, né? Com essa armadura super descolada, né? Que é o principal vilão aí do Senhor dos Anéis, né? Que recebeu um desses anéis aí, né? Tomou o poder absoluto. Enfim, eu não lembro direito a história. Eu preciso assistir tudo isso daí de novo. Só sei que o anel dele ficou meio perdido por aí, né? E nesse meio tempo, enquanto o anel ficou meio perdido por aí, ele se transformou em um olho, o olho de Sauron, né? Que ficava no topo de uma montanha lá na terra dele, que eu esqueci o nome também. Nossa, não sei nada. Tudo que eu falei tá errado. Mas enfim, o nome da extensão é Sauron, tá bom? Que é esse mesmo nome aí. E ele permite o modo escuro, ou melhor, o Dark Mode, né, para todas as páginas da internet, inclusive da prova específica de vocês. Muito bem. Minha voz está horrível, gente, então vou beber uma aguinha de vez em quando, a aguinha que está no meu tereré. Olha só. Muito bom. Então vai. Ei, som, alô, e. Então vamos lá, gente. Seguinte. Isso tudo aqui, ó, eu coloquei essa imagem aqui, né? Esse desenho do Gumball, que é um desenho que molecada costuma curtir, só que tem algumas piadas pouco adultas, né? Mas por conta disso, por conta de sua popularidade, né, eu coloquei em cima do rosto dessas moças aqui para garantir o anonimato delas. Na verdade são duas moças diferentes, mas na historinha é a mesma, né, que seria Joelma, né? Então eu coloquei isso daqui principalmente porque são rostos diferentes, né, e para fingir que é a mesma pessoa. Joelma, né, feliz, ó, muito feliz. Ela
foi praticar aí uma atividade, foi participar de uma corrida na montanha e também na praia, né? E aí ela percebeu que o desempenho foi diferente, apesar de ter tido o mesmo preparo, de ter um bom preparo, né? A, a performance dela foi diferente. Ela se sentiu mais cansada lá no topo da montanha. Isso acontece, gente, lembrando, né? Por causa, né, devido à densidade do ar muito mais baixa em lugares mais altos. Então, essa imagem eu peguei de uma apresentação, provavelmente de um professor aí de Geociências da USP, tá? Eu falo porque, né, eu tenho que falar quem fez quem que usou, né, quem que fez esses slides, que é o seguinte: quanto mais alto a gente for, ou seja, quanto maior a altitude, né, que estamos em quilômetros, menor vai ser a pressão e a densidade do ar. Ou seja, vamos ver aqui, ó, as moléculas de ar, como que elas ficam, né? Aqui a gente tem várias bolinhas brancas que seriam as moléculas de ar, né, aqui embaixo. Conforme a gente vai subindo, essas moléculas elas ficam cada vez mais rarefeitas, ou seja, a gente encontra menos delas. E o espaço entre elas também fica muito maior, não é mesmo? Então, uma pessoa que vai respirar esse ar aqui, o pulmão até que enche de ar, né? Até que ele se enche. O problema é que ele se enche com poucas moléculas, ou seja, esse ar vai oferecer para ele, nos pulmões, menos oxigênio. O oxigênio ele é importantíssimo, né, no metabolismo e na produção de energia lá dentro das células, né? Respiração aeróbica, respiração que utiliza o oxigênio. Por isso que a nossa amiguinha aqui, ó, vai sumindo de novo, ó, nossa amiguinha aqui, Joelma, né, sentiu muito mais dificuldade em correr em lugares de grande altitude, né, de grandes altitudes, do que no nível do mar, que é altitude zero, né, porque a pressão atmosférica aqui é muito maior e o ar tem mais densidade e ela recebe mais oxigênio a cada fungada, né? Vamos pensar assim, a cada fungada. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos continuar aí com essa revisão. Ah, sim. Qual que é a resposta, né? A resposta é... Peraí. Vamos ver a pergunta de novo, né? Quanto ao seu desempenho, João percebeu que sua respiração e resistência foram prejudicadas na corrida em grandes altitudes, ou seja, na montanha, o que não aconteceu enquanto corria em baixas altitudes na praia. Isso se deve ao fato de Joelma não ter treinado o suficiente para a prova da montanha. Pode ter sido, mas eu não conheço Joelma. Ela me disse que ela treinou o suficiente, da mesma forma, utilizando os mesmos recursos, para as duas provas, né? Então, a gente descartaria A se Joelma estiver falando a verdade, né? B. Tereré. Até babei, bicho. Olha. Ficando meio doido. Boca torta. O terreno acidentado e montanhoso ter atrapalhado a sua passada e por isso seu esforço foi maior? O terreno ser mais rochoso, né? Você tem que ficar tomando cuidado para onde pisa, para não torcer o tornozelo, por exemplo, né? Tem que dar na descida tem que dar aquela passadinha bem curtinha para não forçar o joelho. Pode ter sido isso, mas esse não é o principal fato dela ter se cansado, tá? Isso daí não é se cansar mais, né? Ela vai ter mais cuidado. Né? Logicamente, o pacing, a passada dela vai ser muito mais lento aqui em cima da montanha, né? Por conta do terreno acidentado. Mas isso não vai fazer ela se cansar mais, não é o motivo, né? C. O ar atmosférico ser menos denso em grandes altitudes e por isso oferece menos oxigênio em relação ao ar em baixas altitudes? Sim, letra C de certo, né? Letra C de certo, eu até marquei aqui. Letra C, muito bem. Só por desencargo, vamos ler a D, né? As altas temperaturas no dia da corrida na praia tê-la motivado a correr mais rápido. Tudo bem que o sol pode
motivar a gente a correr, né? Ou não, se estiver muito quente, diminui a nossa passada, na verdade, né? Mas esse também não é o motivo. Letra C é o correto. Muito bem. Continuando. Exercício 2. Aí, exercício 2. A relação da latitude com o clima. Muito bem. Latitude, né? Latitude são essas faixas horizontais, né, e imaginárias que o ser humano usa para dividir o planeta Terra, né? Quanto mais próximo do nível do mar... Não, que nível do mar? Você está doido, professor? Não. Quanto mais próximo da linha do Equador, que é a metade, que é esse daqui, ó, né? Peraí, é aqui, ó. Linha do Equador aqui. Que é a meiuca do planeta, ó, esse aqui. Quanto mais próximo à linha do Equador, mais próximo de zero é a latitude do local, do lugar, né? Quanto mais próximo do Polo Norte e do Polo Sul, né? Mais próximo de 90 graus esse lugar vai ser. Então, é de 0 até 90 graus norte, 0 até 90 graus sul no Polo Sul. Muito bem. A gente sabe que o Polo Sul e o Polo Norte são lugares muito gelados, né? A incidência solar é muito menor aqui, né? Ela acontece de forma muito paralela com a superfície, né? E não perpendicular como na linha do Equador. Ou seja, a minha câmera embaçou, né? Vamos resolver esse problema agora. Pronto, só reiniciar ela que ela volta ao foco, literalmente, né? Ela foca. Foca. Sacou? Eu vou colocar aqui, eu vou deixar aqui um vídeo um dia, na próxima aula acho que eu faço isso. Eu vou deixar um vídeo aqui pronto, para quando fizer uma piadinha sem graça eu coloco a musiquinha da Praça é Nossa. Acho que vai ser legal. Peraí, deixa eu retomar minha voz aqui. Ah, professor, mas por que você está sem voz? Não faço ideia, não sei por que eu estou assim. Pois bem, latitude, então, conforme mais próximo à linha do Equador, ou melhor, conforme mais próximo aos polos, né, mais próximo ao Polo Norte e ao Polo Sul, mais frio é o lugar, certo? Mais frio é o lugar. Ou seja, quanto mais próximo é de 90 graus, né, de latitude, quanto mais próximo o valor for de 90, mais frio vai ser o lugar. E quanto mais próximo de zero, próximo à linha do Equador, mais quente vai ser o lugar. Simples. Né? Quanto mais para cima, mais frio. Quanto mais para o meio, mais quente. E longitude tem a ver? A única relação Então, a única relação da longitude, né, com o clima, né, é que lugares ou países, né, que estão na mesma longitude, elas têm o mesmo fuso horário. Só isso, né? Com o clima, na verdade, fuso horário não tem muito a ver, né? Na verdade, tem a ver mais com incidência solar. Ou seja, então, aqui nesse lugar da África aqui, vamos supor, né, pegar essa linha aqui, esse lugar da África aqui, ele vai estar no mesmo fuso horário, por exemplo, que a Grécia, que a Croácia, que a Bósnia, né? Nesse leste europeu aqui. Então, aqui se for 5 da tarde, aqui em cima também vai ter esse 5 da tarde. Aqui na Escandinávia também vai ser 5 da tarde, né? Aqui mais próximo da África do Sul, né, Angola principalmente, que aqui, vai ser 5 da tarde também, né? E assim vai. É mais relacionado aí ao fuso horário, tá? A incidência solar, né? Se o sol vai nascer, vai se pôr, tal, do que o próprio clima em si. Vamos supor aqui, ó, nessa região aqui, ó, é um clima de savana lá na África, né? Savana africana. Essa linha de latitude, essa daqui também, né? Ou melhor dizendo, é isso mesmo. Se a gente projetar isso aqui para o Brasil, vai ficar próximo aí a região que tem cerrado, que é a savana brasileira. Então, a latitude, lugares de latitude semelhantes aí tem um clima muito parecido, né? Por exemplo, o caramujo
africano, que é uma espécie exótica, uma espécie invasora daqui do Brasil, ela veio da África em uma latitude muito parecida, ou seja, um clima muito parecido, por isso que ele se deu muito bem aqui. Comida à vontade e sem predadores, né? Se tornou uma praga. Quem que trouxe? Uns cabeçudos que trouxeram, achando que ele ia ser consumido como escargot. Só que, primeiro, o gosto dele não é muito bom. Eu nunca comi escargot, né? Mas dizem que, né, que tem um gosto bom. O caramujo africano não. E aqui no Brasil a gente não tem o hábito de comer escargot, né? Escargot é uma coisa da Europa, da França, né? Em outros países. Aqui nós não temos esse costume. Nosso negócio é churrasco mesmo, né? No máximo a pizza, né? Porque a gente tem bastante gente de descendência italiana. E também muitos pratos espanhóis também, né? E muitos outros, mas escargot não. Seguinte. Relação de latitude com o clima. Latitude, isso daqui, né? Da direita. Está até escrito. Quanto menor o seu grau, maiores serão as temperaturas médias da região. Sim, quanto mais próximo de zero, né, for a latitude, maior vai ser a temperatura média, ou seja, a temperatura média do ano naquele lugar, né? Quanto maior o seu grau, maiores serão as temperaturas médias. Não, contrário, né? Quanto maior o seu grau, menores serão as temperaturas médias. Ou quanto, como diz a A, né? Quanto menor seu grau, maiores as temperaturas médias. Latitude está relacionada com o clima? A não está relacionada com o clima? Não, ela está, pelo contrário, está muito relacionada com o clima da região, né? A altitude também, mas a latitude principalmente. Longitude nem tanto, tá? Vamos lembrar que a longitude está mais relacionada aí com o fuso horário. Dedidado. Quanto maior o seu grau, maior será a umidade relativa da região? Não necessariamente, né? Na verdade, quanto maior o seu grau, mais próximo dos polos. E os polos, por serem ambientes muito frios, né? Com correntes marítimas também muito frias, lá também chove muito pouco. Então, por exemplo, Polo Norte, taiga, tundra, né? Os desertos gelados aqui, por exemplo, na Groenlândia, né? São ambientes muito escassos de água na forma líquida. Por que eu falo água na forma líquida? Porque tem gelo, mas esse gelo não está disponível para o consumo dos seres vivos, tá bom? Então, letra 2 não, né? Número 2, a resposta correta aí é a letra A de amor, tá bom? Vamos lá então para a questão 3, que é muito semelhante, né? Muito parecida com a questão 2. Agora a pergunta é efetivamente sobre a longitude, né? Longitude e clima. Não há uma relação em longitude e clima? Pois é, já avisei, já expliquei para vocês que é isso aí, né? Mas vamos ler as outras por desencargo de consciência. Quanto maior seu grau, maiores serão as temperaturas médias da região? Não, não tem relação. Quanto menor seu grau, maiores serão as temperaturas médias da região? Não, não tem relação alguma. Longitude só tem a ver com fuso horário. As regiões montanhosas apresentam grandes longitudes. Coloquei uma opção algum aqui, acho que ficou, né? Foi sem querer. Limpar seleção. Foi sem querer, não era para ter ficado aqui, não. As regiões montanhosas apresentam grandes longitudes? Não, gente. Regiões montanhosas, regiões altas, né? Como por exemplo essa aqui, né? Regiões mais altas, elas apresentam maior o quê? Maior altitude, tá bom? Não longitude, altitude. Não confundam latitude com longitude com altitude, são coisas diferentes. Qualquer dúvida, deixa lá no plantão de dúvidas lá no Google Classroom, tá bom? Não se esqueçam que vocês têm esse método aí de fazer perguntas, tá bom? E aí o comentário de vocês pode ajudar também a resolver dúvidas de pessoas que têm vergonha de perguntar, né? E aí eu respondo você, outra pessoa vê e às vezes sana a própria dúvida que ela nem perguntou para mim, né? Às vezes ela nem sabia que ela tinha essa dúvida. Então vamos lá, continuando. Resposta da 3 é a letra A. Muito bem, vamos lá para a letra 4. A letra, o número 4, né? Essa cordilheira grandona aqui, ó, que é uma foto de satélite, né? É a cordilheira do Himalaia, onde tem o Monte Everest, que é o monte mais
mais alto que existe, né? Essa cordilheira está no meio do continente asiático. Ela aconteceu porque, tá vendo aqui, ó, essa pontinha aqui? É a Índia. O que aconteceu com a Índia? A Índia, ela era uma ilha, ou um grande continente único, do tamanho da Austrália, mais ou menos. E ela foi chegando e pá! Bateu aqui na Ásia, começou, né, se juntou com a Ásia e começou a fazer parte desse continente. Só que deu uma enrugadinha aqui nessa batida, né? Tipo um carro, para-choque do carro quando bate e fica amassado, né? Esse amassado nada mais é do que o Himalaia. Muito bem. O Himalaia, ele é capaz, né, ele é tão grande, né? A cordilheira do Himalaia é formado por montanhas tão altas que eu vou tomar um tereré para tentar recuperar minha voz. Agora vai. É formado por montanhas tão altas que impedem a passagem da umidade do vapor de água que vem aqui do oceano e provoca a formação de desertos, como esse grande deserto aqui, ó, que o nome dele é, qual que é, Google? Aí, ó, é o deserto de Taklamakan. Será que é assim que fala? Não faço ideia. É o Planalto tibetano que está aqui. Ele fica aqui nessa região alta aqui. E logo próximo dele aí tem esse deserto de Tamataclan, que existe muito por conta da cordilheira do Himalaia, né? Que segura a umidade, tanto que aqui é verdinho e depois essa cordilheira não é mais. E também por conta da continentalidade, que é a pergunta, né? Essa pergunta aí do exercício 4. Vamos ver como é que se fala eita, falei errado. Taklamakan. Vamos lá. Bom, eu não achei a língua tibetana aqui para ser falada, né? Provavelmente é próximo ao planeta do Tibete, mas então, e por isso eu coloquei aqui em chinês. Coloquei em inglês, que é Taklamakan Desert, né? Ó. Dá para ouvir? Deixa eu aumentar o áudio aqui. Ó. E olha só em chinês. Mais difícil, né? Mas em português é simplesmente deserto de Taklamakan. Taklamakan, tá bom? Então, o que acontece nessa região, né? É o fenômeno da continentalidade, certo? O fenômeno da continentalidade. Então, vamos ver o que é a continentalidade, né? É o fenômeno da formação dos continentes que aconteceu através dos tectonismos e foi responsável pela quebra da Pangeia em vários pedaços? Não. Não é dessa forma. Não é assim, garotinho. Continentalidade é um fenômeno climático, tá bom? É o fato da maioria da vida poder ser encontrada nos continentes e não nos oceanos? Não. O oceano é riquíssimo em vida também. É o fenômeno climático no qual regiões muito afastadas dos oceanos, ou seja, situadas no interior de continentes, apresentarem menor pluviosidade, ou seja, regime de chuvas, né? Já que não recebe a umidade proveniente do vapor de água desses grandes corpos d'água que são os oceanos. Sim, letra C é o correto, C de certo, letra C. D, só por desencargo. É o fenômeno climático no qual regiões situadas no interior dos continentes possuem atmosfera mais úmida em relação a regiões litorâneas? Não, é o contrário, né? Regiões muito interioranas, muito no interior dos continentes, né? Elas são mais secas, têm um clima mais seco. Certo? Então, um pouquinho mais, deixa eu falar um pouquinho mais sobre esse assunto aí, só para revisar, para ficar bem claro para a gente. Então, por exemplo, né, vamos pegar esse continente grandão aqui, que é a Ásia, né, ou melhor dizendo, Eurásia, que é a Europa com a Ásia, né? Dividir a Europa, dividir a Europa e a Ásia é um conceito simplesmente político, tá? De divisão de continentes aí por conta da cultura, por conta da relação entre os países e tal. Mas, o que eu estou fazendo? Ah, tá. Mas, geograficamente falando, a Europa e a Ásia são o único continente que a gente chama geograficamente aí de Eurásia. Você percebe que essa região aqui do Cazaquistão, Mongólia, China, né, o Tibete aqui do lado, Nepal,
são regiões aí um pouco mais pintadinhas de amarelo, né? Ou seja, representa aí uma região com menos vegetação, porque tem menos umidade, né? Por que isso acontece? Isso acontece principalmente porque a maior parte da umidade do mundo, tá? A maior parte das massas de ar aí úmidas são aquelas que vêm dos oceanos, tá? Com exceção de uma massa de ar aí, que é uma que a gente conhece muito, que é a massa de ar da Amazônia, tá bom? Uma massa de ar quente e úmido que vem da Amazônia, porque por conta da própria vegetação, né? É uma massa de ar continental, só que úmida. A maior parte delas, então, se a gente entra muito no continente, né? Se a gente está muito próximo do interior do continente, como por exemplo aqui nessa região aqui da América do Norte, né? Nós percebemos que são regiões mais secas, mais desérticas, né? Como por exemplo aqui na própria Ásia, né? Então, geralmente as massas de ar muito no interior do continente são secas e mais próximas aos oceanos são úmidas, tá bom? Voltando lá para a nossa maravilhosa prova. Então, a continentalidade, né, é o fenômeno climático no qual regiões muito afastadas dos oceanos, ou seja, situadas no interior dos continentes, apresentarem, não sei. Certo seria apresentam. Menor pluviosidade, já que não recebem a umidade proveniente do vapor de água desses grandes corpos d'água. Nossa, hoje está difícil essa voz, hein? Meu Deus. Espero que não apareça tão ruim assim na gravação, né? Porque aqui, comigo falando e ouvindo a própria voz, tá feio. Tudo bem. Deu calor agora. Deixa eu ligar o ar aqui. Pronto, agora sim uma temperatura muito mais agradável. Vamos lá então. Exercício 5. Isso daqui, gente, é a tal da... Ou eu sempre mexo a tela errada. Meu Deus, aqui. Ai. Arrotinho pós-almoço. Eu falei bom dia, né? Mas aqui são 10 para as 3 da tarde. Então, por isso, ainda está ocorrendo a digestão. Então, gente, ó. Seguinte, dá uma olhada aí nesse esqueminha, né? Isso daí nada mais é do que a convecção, as correntes de convecção do ar. Lembrando que o ar quente ele é menos denso e sobe, e o ar frio é mais denso e desce. Ou seja, quando o dia está bem quente, né? Olha aqui a incidência solar, né? O nosso solzinho, que nesse caso aqui não é o solzinho dos Teletubbies, infelizmente, mas a superfície do solo ela fica mais quente, né? Conforme ela fica mais quente, ela esquenta o ar também. Esse ar se esquenta e sobe. Daí quando ele sobe, ele fica longe da superfície quente, né? Da chapa quente aqui. E ele acaba se esfriando. Quando ele se esfria, ele desce. Descendo, ele se aproxima novamente do chão quente, do solo quente e sobe, né? Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Esse movimento circular, então, a gente chama de corrente de convecção. Então, vamos lá. A densidade do ar tem uma forte influência na formação dos ventos, já que o ar quente tem menor densidade ou pouca densidade, né? Aqui está mais e menos. Já que o ar quente tem menos densidade e ocupa camadas mais altas da atmosfera. Em contrapartida, o ar frio é mais denso e fica mais próximo da superfície, né? E fica próximo da superfície. Então, o correto aqui é a letra D, de dado, certo? Continuando aí, exercício 6. As correntes marítimas elas também estão relacionadas, né, com a formação de desertos, não só caramba, deu um bug aqui. Não só a continentalidade e maritimidade. Ó, vou explicar. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Ah, muito bem. Olha o zoom. Que zoomzaço que eu dei na nossa prova. Essa prova tá bem feita, hein? Manda parabéns aí pro professor que fez. Então vamos lá, ó.
Seguinte, nós temos correntes quentes, que são essas vermelhinhas, setinhas vermelhas, e as correntes frias, que são as azuis. Tranquilo, né? Certinho. Muito bem. Essas correntes frias, elas fazem com que, obviamente, a temperatura do mar nessa região fique fria também. Ou seja, se a temperatura do mar está fria, do oceano, se a temperatura da água está fria, vai evaporar menos, né? A água evapora menos. Se a água evapora menos, isso vai fazer com que haja a produção de menos nuvens. Com a produção de menos nuvens na região continental próxima a esse oceano, menos chuva. Ou seja, geralmente, regiões com desertos muito grandes aí. Olha o deserto de Taklamakan que eu falei, que legal. Regiões aí desérticas, aqui é um semideserto, né, que é o sertão nordestino. Geralmente eles acontecem porque recebem, né, o oceano próximo aí a essas regiões recebem correntes correntes de água fria, né, correntes frias. Mas professor, aqui na Caatinga não, né? Aqui é quente. A água aqui do Oceano Atlântico na costa brasileira é quente. Então, por que aqui? Por que, professor? Mas por quê? Por que o sertão nordestino existe? Ah, porque aqui nós temos uma cordilheira, uma serra, né? Que é uma serra que percorre quase todo o litoral brasileiro. E, nesse caso aqui, impede que o sertão nordestino receba a água, ou melhor, o vapor de água, que é formado aqui na linha do Equador, que é um lugar muito quente, né? Formação de água aqui no Oceano Atlântico, próximo à linha do Equador. Aqui, ó, pá, é barrado. Então, aqui no Nordeste, a região que é extremamente úmida é no litoral. Passou essa serra daqui, né? Foi para o sertão, para o interior do Nordeste. Aqui é uma região um pouco mais seca, tá bom? Essas nuvens elas são barradas por essas serras aqui. Muito bem, pessoal, muito bem. Então, a pergunta foi: assinale a alternativa que representa o conceito correto de correntes marítimas. Beleza, vamos tirar o zoom aqui. Menos. Muito bem. Deixa eu ficar menorzinho aqui. Aí, melhorou. Então, as correntes marítimas são fenômenos marítimos relacionados ao aquecimento anormal das águas? Não. As correntes marítimas sempre existiram aí, ou existem no planeta Terra desde muito tempo, até mesmo antes da espécie humana existir, né? Então existe, né, muito antes da gente. É a movimentação, deslocamento de águas oceânicas que migram para diferentes localidades como resultado da influência dos ventos e do movimento de rotação da Terra? A B pode ser a correta, hein? Pode ser a correta. É a capacidade de conservação de calor pelas águas oceânicas. Apesar das águas oceânicas fazerem isso, conservarem o calor, né, juntinho com elas por muito tempo, não é por isso que as correntes marítimas existem. Grandes porções de ar que se movimentam sobre as águas podem ser quentes, frias, úmidas ou secas? Não, as aqui são as brisas, né? Por exemplo, os ventos alísios, né? São os ventos. Não. Então a resposta aí é letra B. Isso acontece principalmente por causa do vento e por conta do movimento de rotação da Terra, que faz com que, por meio da inércia, né, a água acabe se movimentando na superfície terrestre. Muito bem. Esse mapinha aqui, super interessante, super meigo, é um mapinha sobre os biomas mundiais, tá bom? Os biomas do mundo. Que está tudo aqui distribuído, né, em manchas. Nós temos como se fossem biomas regionais, né, como no caso aqui nós temos floresta tropical, mas temos essa porção aqui no Brasil, né, que é a Mata Atlântica, que é verde escuro, e aqui verde escuro também a floresta amazônica, né. Nós temos aqui também outras sub-regiões aí, que são os campos sulinos, que são os campos do sul, né, os pampas, e também o cerrado, que está em amarelo mostarda aqui, mas são sub-regiões, mas o bioma nada mais é do que savana e campos, né? Então, basicamente, eu quero falar para vocês aí sobre os grandes biomas mundiais, tá? Não os subbiomas, principalmente esses daí que a gente encontra aqui no Brasil, né?
Principal são 6, tá? Ó, deixa eu ir um pouco mais para cima aí. Tundra, que é esse verde água aqui. Taiga, que é um verde mais clarinho aqui, né? Que é esse verde aqui. Floresta temperada, que é o verde limão, tá? Floresta temperada. Savana, que é o amarelo. Tundra, taiga, floresta temperada. Savana, né? Savana. Desertos quentes e gelados, que é o quinto. E floresta tropical, que são esses aqui marcados em verde escuro. Tá bom? Então a resposta é a letra B de bola. A mais simples de todas, é que tem menos elementos aí, né? Tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, savanas e desertos. Muito bem. Vamos para a última questão, que essa eu achei a mais simples, tá? Isso aqui é uma foto de uma mata fechada aqui no Brasil, tá? Em alguma região aí do Brasil. Então a Mata Atlântica é o exemplar brasileiro de que tipo de bioma mundial? Mata Atlântica é uma floresta tropical, tá? Resposta da 8 é a letra D de dado. Só para a gente revisar tudo, então. 1. Letra C. 2. É sobre a latitude. 2, letra A. Tá, então, letra C. 2, letra A. 3, letra A também. 4, letra C. Nossa, só coloquei A e C. Meu Deus do céu, nem revisei isso para ver, para dar uma diferenciada, né? 5, D, que completa corretamente essa frase aqui. 6, letra B de bola. 6, B. Isso. 7, B de bola também. Só porque eu não falei que eu coloquei a B, né? E 8, D de dado. A única D aí da nossa da prova inteira, né? 8, D de dado. Tá bom, gente? Então eu espero que não tenha ficado chato demais, maçante demais, insuportável demais. Fiz umas gracinhas, nem tanto, né? Eu fui um pouco mais sério hoje, mas tem dia que a gente tá assim mesmo. E é isso aí, galera. A gente se vê na próxima aula aí. Oitavo A. Eu estou gravando isso antes da nossa aula de quinta-feira, porque agora é terça, né? Então, teoricamente aí eu tô falando com vocês no futuro, então vocês já viram, vocês viram essa aula na quinta. A gente se vê então na sexta. E o oitavo B também na sexta. Vocês estão vendo provavelmente esse vídeo aí na quarta-feira. A gente se vê na sexta também, na última aula da semana inteira, né? E eu espero que até lá a minha voz tenha ficado um pouquinho melhor. Até mais, gente. Se cuidem então, fiquem em paz e falou. Até.